A paz de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sou Claudinho Alcântara e eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra está em 1 Crônicas, o capítulo de número 29, o versículo de número 26, está escrito: Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre todo Israel foi de 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém 33. Morreu em boa velhice. Cheio de dias, riquezas e glórias. Meu amado, aqui a Bíblia está falando a respeito de um rei de Israel. Um rei ao qual se chamava Davi. A Bíblia mostra que Deus escolheu Davi quando Davi ainda era moço, quando Davi ainda era jovem. A Bíblia mostra que um rei chamado Saul reinava sobre Israel. Mas o rei Saul, ele desobedeceu a palavra do Senhor. E assim Deus escolheu Davi para reinar no lugar do rei Saul. A Bíblia mostra que Deus manda que o profeta chamado Samuel vá até a casa de um homem chamado Jessé, porque Deus havia escolhido um entre os filhos de Jessé para ser rei sobre Israel. E o escolhido foi Davi. A Bíblia mostra que Davi era um adorador do Senhor, que Davi temia a Deus e honrava a Deus. E Deus escolheu Davi, e a partir daquele momento Davi foi ter um encontro com um rei chamado Saul, tudo providência de Deus. Davi conheceu o rei Saul, e a Bíblia mostra que ali havia um momento de batalha entre os filisteus contra o povo de Israel. E havia um gigante chamado Golias que desafiava o exército de Israel e blasfemava contra o Deus de Israel. A Bíblia mostra que Davi estava naquele local e Davi decidiu lutar contra o gigante chamado Golias. Davi foi em nome de Deus e venceu aquela batalha. Deus honrou a Davi e honrou o exército. E Davi honrava o nome de Deus, glorificando a Deus e falando para todos que foi Deus que deu a vitória para ele e para o povo de Israel. Aí a Bíblia mostra que Davi começou a participar de várias batalhas ao lado do rei Saul. E Davi foi pegando experiência, foi sendo capacitado por Deus através das batalhas. A Bíblia mostra que Davi vencia várias batalhas. Davi venceu várias batalhas e honrava a Deus e o exército de Israel. Mas a Bíblia também mostra que o rei Saul, ele descobrindo que Davi foi ungido pelo profeta, passou a perseguir Davi e tentou contra a vida de Davi. A Bíblia mostra que Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas ele não tocou no ungido do Senhor. Ele decidiu fazer a vontade de Deus, de ser fiel a Deus, esperar a promessa do Senhor da forma que Deus queria que acontecesse. E Davi foi sendo capacitado. Davi foi sendo preparado por Deus. E chegou o momento que Davi foi nomeado rei de Israel
conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade de Deus. E Davi passou a reinar em Israel. E aqui, como nós lemos, a palavra diz que Davi reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos. E em Jerusalém, 33. Eu quero te dizer que a promessa que Deus tem para a tua vida, o propósito que o Senhor te chamou, meu amado, vai se cumprir na tua vida. Você pode estar passando por lutas, perseguições, momentos difíceis, mas eu quero te dizer que tudo isso faz parte da preparação que Deus coloca o seu escolhido, aquele ao qual Ele chama, para que Ele capacite, para que você adquira mais experiência, para que nós possamos adquirir mais experiência na presença do Senhor. Por isso, às vezes, surgem tantas lutas e problemas, mas o Senhor sempre nos dá vitória, como o Senhor também dava vitória para Davi, mesmo diante de tantas lutas e perseguições. A Bíblia mostra que Davi reinou 40 anos. E eu quero te dizer que Deus também dará tempo para você viver a promessa. Deus também dará tempo para você viver o propósito ao qual Ele te escolheu, ao qual Ele te chamou. Não fique desanimado. Continue na fé, perseverante na fé. Continue sendo obediente à palavra de Deus. A Bíblia diz que Davi morreu em boa velhice, quer dizer, Davi viveu uma vida por muitos anos. Davi viveu uma vida ao lado do Senhor. E na sua velhice ele partiu para o Senhor. Mas ele viveu a promessa que Deus havia prometido para ele. Aqui a Bíblia também diz que Davi, cheios de riquezas e glórias. Traduzindo, Davi foi abençoado por Deus. Toda a vida de Davi. Davi foi abençoado com livramentos. Davi foi abençoado com pessoas que Deus colocava no caminho dele, pessoas boas, pessoas fiéis, pessoas que estavam ao lado de Davi, batalhando ao lado dele. Davi também tirou do caminho do povo de Israel, com a ajuda de Deus, muitos dos inimigos do povo de Deus, batalhando, lutando. E Davi foi honrado. Davi foi abençoado por Deus durante toda a jornada da sua vida. E você também será abençoado pelo Senhor. Apenas continue no propósito, continue fazendo a vontade de Deus, que Deus está com você. Não desista, continue na fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.